Paz do Senhor, meus irmãos. Ótimo dia para vocês. Estamos aqui em mais uma passagem a qual o Senhor colocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar com muita alegria com vocês nesse dia, que fica no livro de Ezequiel, no Antigo Testamento, capítulo 1, e gostaria de ler apenas 2 versículos aqui para a meditação dos irmãos, que diz assim: Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estava nas rodas. Esse capítulo 1 aqui, do profeta Ezequiel, retrata uma visão que o profeta tem de querubins e do trono de Deus. E essa passagem aqui é bastante espiritual. Eu peço para que vocês tenham maturidade para poder entender essa passagem que Ezequiel fala aqui, o que eu trago para vocês aqui nesse dia, é que com essa visão que o profeta Ezequiel tem, ele tem uma visão que nós podemos ter ciência como acontece a nossa adoração. Como é que Deus recebe a nossa oração, como é que o céu age com a nossa adoração. Fica até o final do vídeo aí, que com certeza esse tema aí vai te ajudar. No versículo 20, ele diz que para onde o Espírito com E maiúsculo queria ir, iam. Eles iam. Pois o Espírito os impelia. Impelir significa empurrar com força ou mover espontaneamente. E aqui ele está dizendo que os querubins faziam como se fosse a guarda do trono de Deus, e eles ficavam ao redor do trono de Deus. E esses querubins, eles se moviam a partir de que as rodas se moviam. E o Espírito com E maiúsculo estava na roda, que simbolizava a terceira pessoa da Trindade como o Espírito Santo. No versículo 20, a palavra aqui, que é chave aqui no versículo 20, no hebraico, que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, é a palavra ianais, que significa serão levantados ou serão carregados. Ele vem da raiz do verbo nassar, que significa levar sobre si, que é o que o apóstolo Paulo nos diz no Novo Testamento, que é uma das ações do Espírito Santo, que ele leva sobre si, para o Pai, as nossas orações. E no versículo 21, a palavra-chave aqui é ao andarem, eles vão. No texto original aqui, no versículo 21, na sua Bíblia deve estar escrito assim: andando eles, andavam elas. Mas no texto original, a palavra está escrita: ao andarem, eles vão. Você vê que tem uma ação contínua, é uma lei da inércia, como a gente aprende um pouco na química, na física, que o Espírito Santo se move a partir de uma ação. E é assim que acontece com a gente. O céu entra em ação a partir da nossa adoração, da nossa oração. Quando vamos em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, nós temos uma visão de João no céu, João, o irmão de Jesus, no céu, ao qual ele fala sobre como chega essa oração no céu. O versículo 1 diz o seguinte: e vi à destra que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E ninguém no céu,
nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que está lá em Isaías 11, capítulo 11, versículo 2. E quando a gente vem aqui no capítulo 8 de Apocalipse, a partir do versículo 3, é a continuação do capítulo 5, tá? No capítulo 5, João chorava porque não encontrava ninguém digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. E o céu ali estava, atônito, esperando aquele retorno. E quando o anjo brada forte e diz aqui, Jesus, o leão da tribo de Judá, aleluia, ele é digno. E o capítulo 8 vai mostrar como o céu fica na oração. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Esse incensário de ouro fica de frente ao trono do Pai. Em Apocalipse vai dizer isso aqui, que esse incensário são os incensos que vêm dos anciãos, dos 24 anciãos. Os 24 anciãos representam o fuso horário da terra. Para cada ancião é um tipo de adoração que chega até Cristo. Cristo está no meio dos 24 anciãos, e à destra de Cristo está o Pai, e está 4 animais de seres viventes. Ao redor do trono de Cristo estão lá os 24 anciões, e na mão deles estão harpas e cálices de ouro. E nesses cálices de ouro e nas harpas são as adorações dos santos, que chegam até Cristo, que sobe como cheiro suave, como vai dizer em Levítico capítulo 1 e versículo 9, que aquela tradição que eles faziam no Antigo Testamento do tabernáculo, que era a mostra de como é o céu, que em Êxodo capítulo 19, o Senhor vai mostrar para Moisés no Monte Sinai, que essa mostra do tabernáculo é a figura do céu, e assim ele deveria fazer na terra, para que nós possamos chegar à adoração ao Senhor. E aqui, no versículo 3, João vai dizer o seguinte: tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Tá vendo? O castiçal de ouro está de frente do trono de Deus, e os incensos vêm do trono do lado, vem de onde o Filho está, junto com os 24 anciãos. Versículo 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, sobe da terra para o céu, desde a mão do anjo até diante de Deus. O anjo tomou o incensário, que ficava diante de Deus, e encheu do fogo do altar, e lançou sobre a terra. Aí vem a resposta das orações dos santos. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Essas são a resposta, do Senhor, do nosso Deus, para nossas orações. Mas esse aí é o caminho para a oração subir até o céu. Mas depois que acontece isso, que a oração sobe, depois, Danilo, que a oração chega às narinas de Deus como cheiro suave, que o anjo faz aquele trabalho, que coloca de novo na terra, como é que desce para a gente como resposta? Vamos lá em Daniel capítulo 10, para a gente poder entender como é que essa resposta volta para os santos. Daniel capítulo 10, versículo 11, diz o seguinte: e me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse,
Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim, vindo defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Isso aqui foi um anjo que se apresentou a Daniel, tá? Para trazer uma resposta que Daniel precisava. E o anjo disse: olha, Daniel, a partir do primeiro dia que você dobrou o joelho, aleluia, você dobrou o joelho, que você se arrependeu no seu coração, que você se humilhou diante de Deus, já subiu aos céus como um cheiro suave, né? Como incenso, já subiu. Mas a luta é o retorno dessa oração. Porque o retorno da oração, como o apóstolo Paulo diz, que no segundo céu é onde estão os principados, as potestades, as hostes das maldades e os dominadores. Todos esses seres espirituais estão no segundo céu, impedindo para que as orações que estão na Nova Jerusalém, no terceiro céu, desçam até o povo de Deus. E para isso que nós precisamos estar firmes e constantes, assim como Mardoqueu, ficar na porta, ficar na estreita, esperando o rei trazer um reforço para nos ajudar. Porque como é que funciona isso no mundo espiritual? Daniel estava ali orando durante 21 dias, durante um propósito, e enquanto isso estava tendo uma guerra no mundo espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, não é nossa não. Porque essa armadura de Deus foi a armadura que o próprio Cristo usou na terra. Prova, Danilo. O evangelho da paz, né? A gente veste a sandália do evangelho da paz. João diz, né, quando ele vai batizar Jesus no Rio Jordão, ele diz: está vindo um aí que eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés, de desatar as sandálias dos seus pés. E é o evangelho da paz. Fechando aspas com esse tema aqui. E a gente precisa se revestir. E o que é revestir? Eu já estou vestido aqui, ó, com roupa, né? Com calça, com camisa. E revestir é eu colocar outra roupa por cima. E o apóstolo Paulo diz isso para a gente revestir. Colocar sempre, todo dia, essa armadura, né? E nós precisamos estar revestido. Precisamos estar em constante oração. Assim como Jesus fala da parábola da viúva com o juiz que estava ali em cima, né, pedindo aquela resposta até que o juiz chega e dá aquela resposta para aquela viúva. E nós precisamos estar sempre em oração, buscando ao Senhor, porque o céu se move com isso. E Ezequiel, no versículo 20, vai dizer que o Espírito se movia e também se moviam os querubins. E nós já entendemos que os querubins, onde tem querubim, tem trono de Deus. Prova, Danilo. Gênesis, quando Adão e Eva são expulsos do jardim, Deus coloca 2 querubins e uma espada flamejante ao redor do jardim do Éden. E o jardim do Éden era onde estava a presença de Deus. O jardim do Éden representava o lugar santíssimo, que onde Moisés vai trazer em Êxodo para o povo de Deus adorar. Porém, nós bem sabemos que a cultura do Antigo Testamento, o Santíssimo, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote. E nós, como estamos na época da graça, em Hebreus capítulo 9, o escritor aos Hebreus vai dizer que o nosso sumo sacerdote é Cristo. Ele veio como sacrifício para o tabernáculo, que representava no Antigo Testamento, trazendo para a nossa época da graça. O Antigo Testamento era sombra para o Novo Testamento. O Antigo Testamento mirava para o Novo Testamento, que é a figura de Cristo. No Antigo Testamento, para começar um ritual ali de expiação de pecados, de remissão de pecados, precisava ter um animal sacrificial. E no Novo Testamento nós não precisamos de animal, nós temos Cristo. Aleluia.
No Antigo Testamento, precisava colocar incensos ali diante do altar. No Novo Testamento, o véu está rasgado, como eu li aqui em Apocalipse. É a oração dos santos. Aleluia! No Antigo Testamento, só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo para poder trazer o sangue expiado do cordeiro que foi sacrificado ali no átrio, no primeiro bloco ali do tabernáculo. Ele que poderia levar lá no Santíssimo, que é o terceiro e último ponto do tabernáculo. E ele jogava sobre a Arca da Aliança o sangue ali, né, do animal morto, do animal imaculado. E no Novo Testamento nós temos, como Isaías 53 diz, que Cristo ele se entregou como um cordeiro, né, no átrio do Novo Testamento. E as orações dos santos ali no lugar santo somos nós orando, e Cristo leva o sangue dele para o lugar santíssimo. Cristo leva o sangue dele e as nossas orações para Deus, aleluia, no Novo Testamento. E é assim que o céu funciona. É assim que eu queria trazer para vocês esses 2 versículos, ao qual nós possamos explanar um pouco e entendermos o quão glorioso, prazeroso e lindo é adorar ao Senhor nosso Deus. E para que você possa entender neste dia o porquê a oração ainda não chegou, a resposta da oração, porque aquela sua petição, mas Danilo, Deus diz que tudo que pedirmos em nome dele, ele vai nos atender. Nós vemos aqui na Escritura que a oração sobe, mas para voltar depende muito da gente, depende muito de como nós estamos buscando, para que possa ter essa batalha travada no segundo céu e possa descer para a gente. Amém? É essa palavra que eu queria dizer no dia de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, que vai ajudar muito esse vídeo a alcançar novas pessoas, a compartilhar para aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir essa palavra da parte de Deus. E quero desejar a você um dia maravilhoso, que Deus te abençoe. Amém? Fica na paz e até a próxima.